Boa noite a todos, que a paz de Deus de Jesus continua conosco. Nós vamos trabalhar hoje o capítulo 24 do Evangelho segundo o Espiritismo, com o título Não coloqueis a lâmpada sobre o alqueiro. Trabalhando o item 11 e 12, que traz o título de um dos ensinamentos de Jesus, quando ele diz: os sadios não necessitam de médico. O que Jesus quis dizer quando falou que os sadios não necessitam de médico, né? Aqueles que estão sãos não precisam de médico. Isso é uma realidade que nós também já sabemos. O apóstolo Mateus, no capítulo 9, do versículo de 10 a 12, coloca para nós que ele estando no versículo anterior ao 10, viveu Mateus estava sentado, recebendo imposto e convidou Jesus para segui-lo. E disse lá na casa dele: nós estamos em casa sentados à mesa. Chegaram perto deles muitos publicanos e pecadores e sentaram junto com Jesus. Estavam sentados junto com Jesus e seus discípulos. E ali, quando eles sentaram ali, os fariseus estavam vendo o que estava acontecendo. E perguntaram a eles: por que eles comem com os mestres? O mestre come com os publicanos e os pecadores? Porque Jesus vive no meio dessa gente. Qual é o motivo, né? De Jesus estar vivendo no meio deles. Jesus, porém, ouvindo, né, o que os fariseus estavam comentando, disse esse ensinamento: não necessitam de médicos são, mas sim os doentes. Então Jesus estava falando o quê? Diretamente para os doentes, para aqueles que necessitavam. E chama seus discípulos e começam, né, a ensiná-lo. E diz Jesus: ide, porém, e aprendei o que significa misericórdia é o que eu quero. Eu não quero de vocês sacrifício, mas eu quero de vocês misericórdia. Então entenda, aprenda isso que eu estou ensinando para vocês, o que é misericórdia. Porque eu não vim para chamar o justo, mas eu vim para chamar os pecadores e aqueles que se arrependeram. Então, Jesus, né, estava aqui dirigindo somente aqueles que estavam aqui, necessitados de consolação, aqueles que eram doentes, os pobres, os desvarados, os cegos, né, os dóceis, os de boa fé, aqueles que queriam realmente ver, aqueles que estavam realmente necessitados. Enquanto os fariseus, que eram os orgulhosos, o que acontecia com eles? No momento, eles julgavam possuir toda a luz, né, e nada necessitavam. Eles não necessitavam. Então, por isso, Jesus faz essa comparação de que ele veio para ajudar o que estavam os doentes, que necessitavam. Quer dizer, aqueles que tinham conhecimento, que achavam que não precisava de nada, que não precisava de ajuda, não necessitavam. Que, no caso, eram os fariseus que estavam ali interrogando Jesus. Este ensino de Jesus, como todos os outros, está no Evangelho, né, nesse item 11 e 12, que encontra uma aplicação do Espiritismo trazendo para nós a mediunidade. Né? Então, Kardec diz o seguinte: que seja concedida à pessoa indigna e incapaz de fazer mau uso dela uma faculdade tão preciosa, deveria ter tributo exclusivo de pessoas mais merecedoras. Então, quem vai ter mediunidade? Só as pessoas exclusivas ou qualquer uma pessoa pode ter a mediunidade? Então, todos, né, nós sabemos que todos nós somos mais ou menos médium. Então, todos somos médium. Então, por que nós somos médium? Isso que nós temos que estudar, que nós temos que buscar, que nós temos que indagar a doutrina espírita e procurar esse ensinamento, procurar esse estudo, para saber por que todos nós somos médios. Então, Kardec pergunta: o que é mediunidade? Então, é uma disposição orgânica que toda pessoa pode ser dotada. Então, todos possuem um organismo, né, preparado já para o desenvolvimento dessa mediunidade. Só que cada um ser, né, vai depender de cada um, vai estar o quê? Num estágio de desenvolvimento, tanto espiritual quanto orgânico.
Porque o orgânico depende do espiritual e o espiritual depende do orgânico. Então, é a evolução da humanidade que depende desse processo mediúnico, desse intercâmbio entre espírito e matéria. Então, a mediunidade faz o quê? A integração dos dois. Por isso, nós somos médium. Todos nós somos médium. E aí nós temos o quê? Todos é dotados de capacidade de ver, de falar, de escutar, de sentir. Nós temos a sensibilidade. São essas sensibilidades, são esses sentidos que são desenvolvidos ao longo de nossas experiências encarnatórias. E aí nós temos o quê? Aí nós temos a doutrina traz para nós o conhecimento do livre-arbítrio, que nós podemos usar e abusar do livre-arbítrio. Então, Deus ortogou essa lei para nós, o ser humano, as faculdades, e também nos deixou livre para usar. E sempre exige o quê? Se nós abusarmos delas, nós vamos ter uma reparação desse erro. Então, nós vamos ter a reparação. Então, vamos ver aqui um exemplo que o Espírito Hamed traz do livro A Imensidão dos Sentidos. Na página 140, ele fala um pouquinho para nós sobre a mediunidade. O que é a mediunidade? A mediunidade é um portal esplêndido que nos abre o entendimento para a realidade transcendental, quer dizer, para a nossa parte espiritual. É ela que vai fazer esse trabalho. No entanto, os médiuns não devem nutrir como obrigação a salvação dos sofredores do mundo. A única pessoa que podemos salvar é a nós mesmos, pois cada um é responsável apenas por si. Não é preciso nos martirizar, simplesmente confiamos que o crescimento espiritual só acontece quando estamos convictos de agir de maneira diferente, decididos a buscar novos caminhos e assumir o controle de nossa própria vida. Então, nós só vamos, todos nós trazemos dentro de nós a lei, o germe do progresso espiritual, todo espírito traz. Então, cada um está dentro dele. Então, o que ele estava pedindo aos seus discípulos? Para despertar esse germe. Eles não iam salvar as pessoas, mas eles iam ter misericórdia, ajudar, ter caridade, piedade, tudo isso para com eles. Então, Jesus, ele não quer o nosso sacrifício pela salvação de todos, não. Ele quer que nós tenhamos a misericórdia, que é a condolência, que é a caridade, que é o amor, é ajudar o próximo. Mas o próximo ele tem que levantar, porque o germe do progresso espiritual, da sua mediunidade, está dentro dele, é dele, está com ele. O progresso é do indivíduo. Então, por isso que a salvação, ela é individual, é de cada um. Se o espírito não quiser, ele não vai levantar. Então, nós precisamos, ele veio para esses necessitados, para esses doentes, Assim como todos nós somos necessitados, todos nós somos doentes da alma e necessitamos de ajuda, de progresso, Porque nós precisamos de progredir. Então, todos nós precisamos de misericórdia. Por isso que quando ele chamou Mateus, ele falou assim, aprenda o que é misericórdia. Então, nós devemos aproveitar a oportunidade de aperfeiçoar com os ensinos do Cristo. Foi o que os apóstolos deixaram escrito para nós, para que nós possamos aprender com os ensinamentos do Cristo. Então, aproveitando essa oportunidade, recebendo esses benefícios da caminhada, recebendo os dons de ver, de escutar, de falar, e se nós não aproveitar esse desenvolvimento, essa parte orgânica que nós viemos desenvolver, essa mediunidade, essa intervenção nossa com o mundo espiritual, este ligamento do nosso corpo com o nosso espírito, E temos a mediunidade que vai possibilitar todo este trabalho, da nossa elevação, do nosso progresso. Mas é preciso a gente querer isso. E aí, então, se nós perdermos esta oportunidade, perder essa faculdade, perder esses dons, quer dizer, não querer,
estudar, porque para ser médium nós temos que estudar o Evangelho, nós temos que conhecer principalmente o que a doutrina espírita traz para nós, ler o livro dos Espíritos, buscar o autoconhecimento, meditar sobre os ensinos. Então tudo isso é o nosso aproveitamento. E se a gente não aproveita isso, o que acontece? Os maus espíritos se aproveitam para obsediar e enganar, né? Trazendo o quê? Prejuízos reais, das aflições reais que Deus submete a todos nós. Então nós vamos o quê? Sofrer. Nós vamos ficar sofrendo as aflições, né, aos servidores indignos, quer dizer, nós não aproveitamos a oportunidade. Por quê? Por causa dos nossos corações endurecidos, o nosso orgulho, o nosso egoísmo, nós demos corda para isso, nós deixamos que isso tomasse conta de nós, né? Que esse lado da nossa sombra ficasse maior. Então, quando o lado da sombra, do espírito que está encarnado ou desencarnado, fica maior, quem vai tomar conta? Os espíritos malignos, aquele que quer o nosso mal, aquele que quer nos prejudicar. São eles que vão sintonizar, são eles que vão grudar em nós e vai fazer com que nós não conseguimos progredir, né? Então, ainda finalizando, diz o Evangelho, que o bom médium não é, pois, aquele que se comunica facilmente, mas o que é simpático aos bons espíritos, e só deles recebe assistência. Por isso, a excelência das qualidades morais tem poder absoluto sobre a mediunidade. Então, o que nós temos que fazer? Desenvolver a nossa moralidade. É o Evangelho que tem que estar, é os ensinamentos de Jesus, é a prática do bem, é a misericórdia, é a necessidade, né, de saber que quem precisa de remédio não são, mas sim os doentes, e todos nós somos doentes, porque nós estamos numa escola, nós estamos no hospital, que é o nosso planeta Terra de provas e expiações. Então, Jesus nos colocou aqui para que nós possamos aprender, né, os ensinamentos dele, para que a gente possa evoluir, e que Jesus possa nos abençoar com esses medicamentos espirituais, né, que vêm do plano espiritual para nós, que nós temos a nossa prece, nós temos nossa água fluidificada, nós temos o passe, tanta coisa importante que nós já temos conhecimento, que nós possamos buscar para o nosso auxílio, para a nossa ajuda, para a nossa necessidade, que Jesus veio trazer para os necessitados e não para os orgulhosos, aqueles que acham que já estudaram, que sabem tudo e que não necessitam de nada, e nem muito menos de ajudar o seu próximo. E que Jesus possa nos abençoar hoje, agora e sempre. Que assim seja.